Todo servidor público, quando está passando por um processo administrativo disciplinar, ele tem o direito ao silêncio. Isso está previsto na Constituição. Boa parte das comissões respeitam isso. Antes de começar o interrogatório do servidor, eles falam a respeito desse direito ao silêncio, inclusive com as considerações de que se o servidor se manifesta, que vai utilizar do seu direito ao silêncio, a comissão não pode mais fazer nenhuma pergunta, até para não ficar caracterizado nenhum tipo de coação. Mas qual que é o ponto que eu quero tratar nesse vídeo com vocês? É o risco de você não apresentar defesa. Na verdade, até o título que eu escolhi para o vídeo é justamente para fazer essa provocação. Em muitos casos, aliás, na maioria deles, não apresentar uma defesa é pior do que você confessar o que aconteceu. É claro que a gente tem que analisar cada caso, mas geralmente quando a gente trata de infrações leves e até médias, dependendo do contexto, você confessar essa infração, demonstrar boa-fé, desconhecimento de alguma situação, isso pode te favorecer, inclusive, para assinar um termo de ajustamento de conduta. Enfim, é um tipo de estratégia que tem que ser desenhada junto com o seu advogado, mas o fato é que, se você não apresenta nenhum tipo de defesa, vamos supor, um PAD que esteja apurando descumprimento de normas ou algum atrito que você tenha tido com algum colega, e aí, no seu comportamento natural, você não quis passar por aquele processo, achou que era coisa boba, não quis participar do seu interrogatório, apesar de ter sido intimado, não compareceu, não nomeou um advogado para fazer sua defesa, e aí a comissão é obrigada a nomear um defensor dativo, que está ali por obrigação, porque ele nem queria e não está recebendo por isso. E a maioria das defesas de defensores dativos, até por desconhecimento tanto da matéria quanto do caso em si, são defesas genéricas, superficiais. Isso pode trazer um prejuízo muito grande dentro do âmbito do processo administrativo disciplinar, porque veja só, pegando os dois exemplos que eu falei, descumprimento de normas ou falta de urbanidade, que são infrações consideradas leves, considerando que a Lei 8.112 do servidor federal, mas boa parte dos estatutos dos servidores estaduais e municipais também trazem essa previsão. Esse tipo de infração geralmente é punido com a pena de advertência. Se for reincidente, a pena é de suspensão. Mas, veja só, se o servidor ele confessa, fala, olha, estou arrependido, estava de cabeça quente, ou desconhecia que o procedimento era esse, realmente me equivoquei, a própria comissão pode finalizar aquele processo, justamente por ser uma pena muito leve à boa-fé do servidor, com um termo de ajustamento de conduta, que ele se declara culpado, digamos assim, mas aquele processo não vai ter mais desdobramentos. O que é bom, porque não prejudica ali as progressões, as promoções, enfim. O servidor, em alguns casos, também não perde cargo de confiança que ele possa estar ocupando, Então, isso é muito bom. Agora, se ele opta por não se defender, por não constituir um advogado ao longo do processo, isso daí foge do controle dele e pode ter uma escalada que a consequência pode ser drástica. Porque, veja só, vamos supor que o servidor ocupa um cargo de chefia, de fiscalização e, naturalmente, pelas razões do seu cargo existir, ele tem rusgas com subordinados. Ele precisa dar broncas, precisa passar orientações, precisa ser rígido em algumas situações. Isso, naturalmente, vai causando rusga na relação interna daquele órgão público. E aí, se o servidor está sendo processado, investigado por conta de uma eventual discussão e ele opta por não participar das oitivas das testemunhas, não vai dar sua defesa, sua versão dos fatos, não apresenta a defesa escrita corretamente, se as pessoas que estão sendo arroladas estiverem de má fé e até a comissão, se a comissão foi escolhida a dedo ali e sofrendo ingerência, obviamente, para demitir o servidor, isso daí pode tomar uma proporção que depois o servidor não consegue reverter na justiça. Vou te explicar. Abriu-se o processo administrativo disciplinar ou mesmo a sindicância para apurar esse desgaste que o servidor tem tido com outros servidores. Daí arrolam como testemunhas servidores que são desafetos desse servidor investigado. Como o servidor não está presente nas oitivas, não vai ter uma contradita decente, as pessoas serão ouvidas como testemunha e elas podem falar, e aquilo é considerado meio de prova.
Às vezes chega os servidores aqui, os clientes, eles falam, doutor, só tem as testemunhas, não tem nada de prova, não tem nenhum e-mail, não tem nada. Gente, testemunha é prova. Por isso que a testemunha é algo tão importante dentro de um processo administrativo disciplinar. Porque ela pode sim ser o único meio de prova em um âmbito de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. E aí foram roladas, sei lá, 3, 4, 5 testemunhas. Todo mundo falando mal do servidor. Falando que ele comete assédio moral, que ele faz isso, que ele faz aquilo, e inventando uma série de absurdos. O servidor não está presente para fazer perguntas, não tem advogado constituído, e ele não arrolou testemunhas para desmentir esses servidores, ou até pleitear uma cariação junto à comissão de PAD. E aí o que acontece? No relatório final, isso ganha proporções maiores. Vão tentar enquadrar uma improbidade, um assédio moral, dependendo da situação, até assédio sexual, conduta escandalosa. Já vimos de tudo aqui. Eles vão escalar e aí eles se apoiam na súmula 672 do STJ. Eles mudam as imputações, as infrações que estão sendo investigadas, abrem novo prazo ao contraditório em ampla defesa do servidor. Ele, mais uma vez, não responde, não apresenta defesa, não arrola testemunha e é aplicada a pena de demissão. Porque a defesa foi genérica, muitas das vezes o defensor da ativo nem entra em contato com o servidor investigado, ele faz uma defesa ali meia boca só para cumprir o papel dele, que ele foi nomeado, foi designado como defensor da ativo, e aí o servidor com aquela situação, com aquela demissão em mãos, tenta acionar o judiciário. O juiz vai olhar, de acordo com a súmula 665, só pode fazer o controle de legalidade dos atos administrativos, ele vai olhar, viu que teve o direito ao contraditório, ampla defesa, que o servidor foi intimado para participar de todas as oitivas, que mesmo assim ele não compareceu, não colocou um advogado, não participou do seu interrogatório, não apresentou defesa escrita, o juiz vai olhar e falar, olha, a comissão agiu dentro dos limites legais, foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa e não teve nenhum retorno por parte do servidor. Então, o processo ele foi legal, ele foi lícito e, diante das provas produzidas, o servidor deveria sim ser demitido. E aí acabou sua chance. Por isso que eu falo, você ficar em silêncio, não responder um PAD, é pior do que você confessar a infração. Novamente, dentro de contextos que a confissão ela é válida, né? E, obviamente, se tiverem provas inequívocas que você cometeu o ato ilícito. Ficar em silêncio quase nunca, pessoal, quase nunca é uma boa opção para o servidor público. Então, se você recebeu uma intimação de um processo administrativo disciplinar, faça a sua defesa da melhor forma possível, defesa estratégica. Sempre falo com meus clientes, PAD é uma guerra. E justamente por ser uma guerra, precisa ser combatido. A gente não pode ter uma postura benigna, uma postura passiva, esperando uma benevolência por parte da comissão de PAD. Isso não existe, pessoal. Ou você é combativo, estratégico e diligente, ou o seu cargo público está em sérios riscos.